Oi, gente, como vocês estão? Espero que tudo bem dentro do que for possível. Hoje eu vim aqui fazer um vídeo, né? Mas hoje vai ser um vídeo diferente. Eu não teria como trazer outro tema, senão esse, né? O momento que nós estamos vivendo, não só aqui no Brasil, no nosso país, como de uma forma global, né? Mundial. O dia em que o mundo imparável precisou parar. Eu refleti muito sobre tudo isso que está acontecendo. Estou refletindo a cada dia porque, na verdade, as notícias elas estão cada vez mais aceleradas em relação ao coronavírus, as mudanças, né? As medidas de precaução. Então, cada dia é uma atitude nova do governo, é uma medida nova que a gente tem que tomar. E como vocês todos, né? Eu como ser humano também, passei por várias etapas aí, né? A primeira de entender acreditar que não fosse uma coisa tão alarmante, e depois também senti muita ansiedade e medo com tudo isso. Afinal de contas, né, uma sensação em que nós perdemos o controle, né? Na verdade, aquele controle que a gente não tem. A gente entende que tem aquela fantasia, né, da nossa rotina, do que a gente programa, que na verdade não existe, porque quando o imprevisto acontece, quando algo que a gente não está contando acontece, vem para nos mostrar que não temos o controle, né? Só que a situação que a gente está vivendo hoje é uma de impacto global, né? Mundial, estão acontecendo coisas que a gente nunca viveu antes, né? E eu falo isso por mim, mas também, enfim, né, pesquisando sobre a história e conversando com pessoas mais velhas, sabemos que o Brasil já enfrentou diversas crises, muitas delas ligadas à saúde, mas esse momento de agora é algo inédito, é uma crise inédita para todo mundo, né? Então, enfim, né, eu sofri muito com isso, também estou sofrendo, também sinto medo, também fico ansiosa, mas a gente precisa exercitar o nosso equilíbrio emocional. E eu entendo que é importante dividir isso com vocês enquanto condição humana, né? Porque às vezes as pessoas têm aquela sensação de que o psicólogo, ele é uma pessoa que está imune ao descontrole das emoções. E não é assim, né? O que nos ajuda muitas vezes é a nossa capacidade de conseguir equilibrar e buscar o equilíbrio das nossas emoções e ensinar isso também. Então, é isso que eu vim fazer aqui hoje, né? Dividir os meus pensamentos com vocês e também de uma forma que eu consiga, de repente, auxiliar, né, na busca por esse equilíbrio emocional e na preservação da nossa saúde mental. Então, como eu estava falando, sofri também com tudo isso, senti muita ansiedade, fiquei muito preocupada. Claro que ainda estou, né, mas de uma forma mais saudável, digamos agora, no sentido de saber que eu preciso me proteger, que eu preciso trabalhar não só o autocuidado, mas o cuidado coletivo também, que é um momento que a gente vai precisar passar, mas como toda crise, isso terá um fim, né? Tudo passa e a gente precisa sempre lembrar disso em qualquer situação que a gente possa viver. Então, usando, né, já partindo para uma outra situação, busquei refletir sobre o que tudo isso está querendo dizer pra gente, qual o significado que nós iremos extrair dessa crise, porque como toda crise, né, temos a ameaça e a oportunidade. Então é um momento para a gente se precaver, mas também para a gente poder aprender. Bom, eu gosto de escrever, e escrevendo eu acho que é uma maneira da gente conseguir externar com mais plenitude aquilo que a gente sente, porque às vezes no vídeo a gente não consegue, né, lembrar de tudo que a gente gostaria de falar, esquece uma coisa aqui, outra ali, enfim. E a leitura, né, escrevi um texto e gostaria de ler para vocês aqui na íntegra, como uma forma de dividir o meu pensamento e também propiciar reflexão para vocês, tá bom? Eu vou ler para vocês aqui e, enfim, espero que vocês possam ser tocados por isso, cada um à sua maneira, cada um
mediante a situação que está vivendo. E vamos lá. Eu vou separar aqui, aliás, já está separadinho. E eu vou pedir licença para vocês para começar a ler. Quando o mundo imparável precisou parar. Vivemos um momento histórico na trajetória do mundo. A história de um vírus que tomou uma dimensão gigantesca, afetando todas as instâncias na vida na Terra. Econômica, financeira, social, individual, coletiva, na saúde, saúde mental, saúde emocional, vários âmbitos. É um momento que sentimos medo, estresse, ansiedade, angústia, desespero, incertezas, mas também que requer muito equilíbrio emocional, paciência, força, espiritualidade, resiliência e equilíbrio emocional. Falando sobre a importância das crises, toda crise ela tem dois lados, o lado da oportunidade e o lado da ameaça. Aqui a gente já conhece o lado da ameaça, né, que é o vírus, coronavírus, Covid-19. E agora, qual seria o lado das oportunidades? Para cada um, esse momento terá um significado individual, mas também coletivo. Porque o impacto do coronavírus, né, ele gera mudanças na sua rotina de uma maneira, na minha rotina de uma outra maneira. Então, vai afetar a nossa vida individual. Por outro lado, nos coloca também em semelhança com o outro. No fator proteção, onde todos nós devemos nos proteger, e vulnerabilidade. Todos nós estamos vulneráveis, todas as classes. O fator medo e desejo de superação. Desejo de superar essa crise e de retomarmos as nossas rotinas normais. Acredito que esse momento nos aproxime de questões internas também. Como a importância que damos ao tempo e como utilizamos. Vivemos em um mundo que não para. Buscamos, desejamos, corremos o tempo inteiro. Com essa dinâmica, muitas vezes nos anulamos de coisas que também são importantes, como o nosso lar, a nossa família, os filhos, as refeições em famílias, o brincar com os filhos, as relações, né? O olhar para as nossas relações, seja um casamento, seja a relação pais e filhos, seja a relação entre os irmãos. Esse momento pode nos colocar em xeque com muitas questões, como a dificuldade de parar, de lidar com a sobra de tempo. Isso mesmo, sobra de tempo. Soa até estranho em um mundo onde estamos acostumados a sofrer pela falta de tempo, de lidar com o tédio, uma grande dificuldade que a gente vai enfrentar, talvez aí para alguns nesse momento. A solidão, né, para aqueles que moram sozinhos, ou talvez a agitação das crianças em casa. Muitas coisas estão emergindo nesse momento, no mundo, mas também dentro da gente. E talvez esse momento seja valioso para justamente pararmos, acreditarmos que isso vai passar, mas que a gente consiga também usufruir desse tempo que a gente vai ter, para nos ouvirmos, para ouvir o outro, para ouvirmos os nossos filhos, os nossos companheiros, refletirmos sobre as nossas vidas, sabe, fazer um balanço geral, sendo capazes de transformar o tédio em um ócio criativo. Pois muitas vezes são desses momentos que a gente não tem nada para fazer que a gente descobre alguma coisa, que a gente consegue pensar numa mudança, que a gente consegue ser criativo com algo. Bom, vamos procurar usar o lado bom de tudo isso, para que quando consigamos voltar para as nossas rotinas, a gente possa voltar de uma forma repaginada para o mundo, né, e para as coisas. É isso, gente. Enfim, né, tô dividindo aqui um pouco da intimidade dos meus sentimentos com vocês, dos meus pensamentos e da reflexão que eu fiz sobre tudo isso. Estamos juntos, vamos com força, com coragem e resiliência, né? Que
que é isso também que a gente vai precisar exercitar bastante. Não só agora, mas quando tudo isso passar. Eu fico imaginando, né, como é que vai ser a vida aqui, a nossa sociedade, quando a gente poder voltar ao normal, voltar a frequentar os comércios, os amigos, os familiares, poder sair de casa, poder ir para academia. Como é que vai ser? Será que a gente vai conseguir valorizar ainda mais tudo isso? Eu espero que sim. Espero de coração que a gente consiga usar o lado bom desse momento, que a gente não fique focado somente no medo, na doença, na ansiedade que tudo isso gera e nas dificuldades que eu sei que elas existem, né? Para aqueles que têm às vezes um pensamento mais concreto e não consegue ver o lado bom das coisas, é difícil, né? Pensar o que pode estar acontecendo de bom dentro dessa crise que o mundo está vivendo. Mas tudo que acontece pra gente, tudo que a gente vivencia tem dois lados. Vai ter sempre o lado bom e o lado mais difícil. E a gente precisa conseguir equilibrar os dois. Eu deixo aqui um grande beijo para vocês, um grande abraço e força e coragem para cada um de nós. Tchau, tchau, gente!